Eu pago minhas contas, eu pago meus impostos, eu quero os meus direitos. Sabe o fiasco da esquerda no último final de semana? A esquerda é um fiasco também nas redes sociais. A esquerda tem uma certa facilidade de transitar no Twitter, né? Agora o X. Tem uma certa facilidade de emplacar ali algumas tags, como hoje, por exemplo, né? A tag era covarde, a tag era Hungria, né? As tags mais veiculadas do Brasil. Então a esquerda tem uma certa facilidade para lidar com as tags e com o Twitter, com o X. Entretanto, quando o assunto é Bolsonaro, a exemplo do que ele fez na Avenida Paulista, comparado aos eventos da esquerda do último final de semana, a comparação pode ser feita nas redes. Bolsonaro é um fenômeno. Se você colocar um recorte, né, um destaque do YouTube, uma publicação no Instagram, seja lá onde for, e no título tiver Bolsonaro, vai ter engajamento. Então, para essa imprensa que aí está entregue ao governo federal, dependente de verba pública do governo federal, para essa imprensa, também é bom Bolsonaro vivo do ponto de vista político, vivo do ponto de vista de não ser preso. Talvez uma tornozeleira pudesse movimentar e muito. Quem sabe a tornozeleira por 2 dias? Sabe aquelas histórias? Né? Será que a gente poderia movimentar um pouquinho? Estou precisando de visualização, estou precisando de like, estou precisando faturar no meu canal do YouTube, estou precisando faturar, enfim. No Brasil tudo é possível, eles agem dessa forma. A imprensa está pronta para isso. Então também não podemos nos esquecer. Quando Bolsonaro é a notícia, tem engajamento. Quando Lula é a notícia, desmorona a audiência. Ninguém aguenta ouvir a voz do presidente, ninguém aguenta ouvir os discursos escalafobéticos do presidente, ninguém aguenta. Então, atenção a esse detalhe, porque quando a imprensa, né, trata do Bolsonaro como hoje, por exemplo, à tarde, a grande maioria dos canais aí que, enfim, recebem dinheiro do governo federal, quando a maioria destes se dispõe a falar Bolsonaro vai ser preso, ele agora botou tornozeleira, agora não sei o quê, pode ter certeza que isso é bom para os caras. Pode ter certeza que isso faz a diferença para essa imprensa. Borbô, quero tratar contigo de um assunto, rapaz, quando eu vi, falei sim, só me faltava essa vindo da OAB. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que ordem é essa, né? Apoia parecer, acredite você brasileiro, que é contra o projeto de lei do DERIT, projeto de lei das saidinhas, e eu vou te contar. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou ontem, segunda-feira, um parecer que aponta inconstitucionalidade do projeto de lei 2253 de 2022, que altera a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84. A proposta aprovada em Brasília prevê a produção de exame criminológico para a progressão de regime e restrição ao benefício da saída temporária, a famosa saidinha. O projeto de lei em questão já passou pelo Senado e foi aprovado em votação simbólica pela Câmara dos Deputados na última semana. Já o parecer contrário é de autoria do Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Alberto Zacarias Toron, e contou com a relatoria do conselheiro Cristiano Barreto. No texto aprovado, acredite, por unanimidade, a OAB defende que a restrição às saídas temporárias no regime semiaberto e a exigência de exame criminológico para a progressão de regime vão representar um obstáculo para a ressocialização dos presos. Bom, audiência espalhada pelo Brasil e pelo mundo, talvez não tenha uma experiência e desejo que não tenha, uma experiência que nós temos aqui em Bauru. Nós estamos no centro do estado de São Paulo, é a nossa base, e aqui nós temos 3 CPPs. O que é CPP? É Centro de Progressão Penitenciária. E em Bauru, os 3 centros são de regime semi-aberto. Nós conhecemos a realidade
né, diante das saidinhas temporárias, nós conhecemos a realidade. Por exemplo, sem nenhum exagero, na rádio, na Auriverde, alertas são disparados. Eu, por exemplo, quantas vezes, olha, tem saidinha de Páscoa agora, hein? Cuidado, não deixe uma blusa dentro do carro, cuidado para não deixar nenhuma mochila dentro do carro pode ser estourado, pode ser furtado o objeto que você deixar ali, por quê? Vai virar droga, vai virar, enfim, para os acertos de contas dentro do presídio. Infelizmente é isso. Então, Borgo, a OAB tem uma visão hoje, né, que o PL da saidinha, que proíbe a saidinha, pode, acredite você, representar um obstáculo à ressocialização dos presos. Podia pedir para ambos, né, o Cristiano Barreto, né, pedir para o Cristiano Barreto e pedir para o doutor Alberto Zacarias para levar uma turminha desses do regime semiaberto para suas casas. Né? Vai ressocializar na casa do doutor Alberto, ressocializar na casa do doutor Cristiano. Pode ser uma boa medida, Boa. Essa questão de ressocialização, tá, prevista na Lei de Execução Penal, se tornou uma utopia. Isso não existe na prática. Tem casos, Pitório, eu atuo na área criminal faz quase 20 anos, tem casos que o reeducando, né, o preso, ele, se voltar da saidinha, ele apanha. Porque, às vezes, a lotação do sistema penitenciário é tão grande que não tem onde dormir, não tem local para eles ficarem. Então, os próprios reeducandos chegam no ponto e falam assim, você vai sair, você vai ter o direito. Se você voltar, você vai apanhar. Tá? Então, o cara não volta. Outro fato, muitas vezes, o reeducando ele sai para pagar as dívidas. Tá? E aí que encontram-se os assaltos, enfim, os crimes, os cometimentos de crime. Essa ressocialização, por exemplo, esse projeto, ao que me consta, pelo que eu li, não proíbe a saída para estudar. Você quer a ressocialização mais efetiva do que você poder estudar, Pitório? Está preso? Vai estudar. Vai fazer um curso profissionalizante, uma faculdade, enfim. Essa é uma maneira de alcançar a ressocialização. Agora, a OAB, olha, eu sou advogado, eu passei no exame da ordem de 2006, tá? E logo em seguida já comecei a advogar, já direto na área criminal, que é uma área que eu me identifico, eu gosto de atuar nessa área, mas a OAB tem se transformado numa entidade cafona, sabe? Essa visão romântica da criminalidade, do direito criminal, isso acabou. Converso com vários advogados hoje que estão deixando a área criminal pela dominação do crime organizado. Não são todos advogados criminalistas, por exemplo, Dr. Toron, Dr. Kaká, enfim, os grandes advogados que vivem no mundo que está desconexo com a realidade. Esses advogados, eles atuam lá em Brasília, para Lula, enfim, para essas pessoas que movimentam bilhões de reais do dinheiro roubado da população brasileira, onde os honorários são milionários, aonde advogado chega a entrar ali de bermuda, né, no STJ, no Supremo Tribunal Federal. É uma realidade completamente desconexa. E advogados que andam em carros blindados, advogados que têm seus aviões, jatos particulares, completamente fora da realidade. Tem que parar, nós temos que ser pragmáticos, escutar a sociedade, e se o Estado não tem condições de efetivamente zelar e buscar a ressocialização, é importante a ressocialização? É claro que é, porque cedo ou tarde, Pittoli, quem está preso vai sair. Tá? Ele pode sair um pouco melhor ou menos ruim, né? Ou ele pode sair um monstro de lá. Agora, desde que exista uma política de ressocialização. Hoje isso que existe é uma grande mentira. E dentro da realidade, nós temos que ser pragmáticos. Saidinha hoje não ressocializa ninguém. Propõe a ressocialização para a família do soldado lá de Belo Horizonte, que foi morto, né? Para outras vítimas e famílias de vítimas de saidinha. Propõe a ressocialização para estes, né? Bom, o parecer, né, aprovado pelos conselheiros da OAB, contrário ao projeto de lei da saidinha, na contramão do que o Brasil deseja, esse parecer vai ser encaminhado, sabe para quem? Para o Lula. Para que, então, as razões sejam levadas ao conhecimento como forma
abre aspas, de humilde contribuição à formação do convencimento presidencial, fecha aspas. Caso o petista ainda assim defina pela sanção, ó o texto, caso o petista ainda assim defina pela sanção, porque Lula a gente sabe deve vetar, o Conselho pretende encaminhar a pauta, sabe para onde? Para o Supremo Tribunal Federal. Segundo reportagem de quem? Do Estadão. É a OAB investindo no conhecimento do Lula, que já deu sinais claros que deve vetar o PL das saidinhas. Bolo. É um papel, me perdoa a instituição que eu faço parte, que eu tanto amo a advocacia, mas é um papel ridículo que a ordem está fazendo nesse caso, porque sabe para que está servindo isso aí, Vitória? Vamos ser muito claro com a população. O Lula já definiu. O negócio do Lula é no complexo do Alemão. O negócio do Lula é botar o boné do CPX. Essa é a história. É isso que ele fez na campanha. E ele tem esse compromisso com, né, o CPX lá, existe esse compromisso. Agora, para ele vetar, ele precisa colocar ali a responsabilidade de alguém. Ele precisa dividir a responsabilidade. Alguém em sã consciência acredita que o Lula já não tomou a decisão se vai vetar ou não esse projeto? Alguém em sã consciência acredita que o Lula, vamos ali aprovar, vamos sancionar esse projeto que vai ser o bem contra a criminalidade? Poxa, por favor. Na verdade, esse parecer da OAB nada mais é do que uma justificativa. Olha, eu estou vetando, mas porque existe um parecer da OAB. A OAB está falando que é inconstitucional. Por isso, quer dizer, uma divisão de culpa que a entidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, não merece isso. Eu, pelo menos como advogado, eu sei, tenho certeza que eu penso como milhares de advogados, nós não merecemos essa traição que está sendo feita com a advocacia. Borgo, essa informação eu vou trazer, vou ler a notícia, mas enfim, deu na Gazeta, né, essa informação. Entretanto, a gente já sabe de tudo isso. Só que transformar em notícia, né, comprovando que nós estávamos certos, isso me assusta. Certo? Isso me assusta. Eu queria agradecer a todos vocês que contribuíram com este programa, com a sua presença irreverente, com o seu compartilhamento, o seu comentário e, é claro, a curtida. A curtida é o que mais vale. O quê? O seu like. Este sinalzinho aqui que é o curtir, que você vai pegar e vai apertar quanto der. Agradeço a companhia e vejo vocês amanhã aqui neste Bate-Canal.